Nós já estamos chegando quase ao final do evento e, por isso mesmo, nós vamos ouvir, neste momento, um grande nome que vai nos mostrar, na prática, como tudo o que foi discutido influencia no dia a dia da economia. Ele, que gere o mais antigo e maior hedge fund do Brasil, o Fundo Verde, é CIO do Credit Suisse Hedging Grifo Asset Management e considerado um dos mais dinâmicos gestores de portfólio do mercado. Luiz Stuhlberger. Por favor, Luiz. Bem-vindo. Boa apresentação, Luiz. Boa apresentação. Boa tarde a todos. Para finalizar aqui essa primeira edição do Ideias em Movimento, eu queria apresentar e introduzir o palestrante final, o Luiz Stuhlberger. Investidor é aquele que aloca capital de maneira a obter retornos financeiros, aproveita uma oportunidade, uma ineficiência de mercado, uma precificação errônea de algum bem, permite a maior circulação de capital e também a criação de riqueza ao alocar esse capital. E Luiz Stuhlberger é um senhor investidor. Gestor do Hedging Grifo Verde, um dos mais bem-sucedidos das últimas décadas, gerando de forma constante o retorno excedente sobre os diferentes indicadores de mercado. Agora, o que tem a ver um investidor debater e discutir num evento cujo tema é a busca por um país sem privilégios? Resposta curta e rápida. Privilégios geram ineficiências e distorções. Um governo que muda as regras no meio do caminho, ou melhor, coloca regras demais, zigue-zagueia nas suas políticas e trata o privado como público, e o público como privado, gera incertezas, insegurança e volatilidade. De sua posição de analista das coisas Brasil e mundo e de gestor que analisa o presente para enxergar o futuro, convido o Luiz Stuhlberger para a sua apresentação, o painel final desse primeiro Ideias em Movimento. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar nesse evento. Foi bom que eu cheguei um pouco mais cedo, pude assistir os dois painéis anteriores, de maneira que eu acho que a minha apresentação ela é complementar, né? Ela vai sobre a ótica econômica, né? Então, obviamente, quem quer que esteja aqui, que seja estudante de economia ou familiarizado com esses temas, embora assim eu não fale economês, né? Vai gostar mais, mas acho que todos vão poder aproveitar. Então, a minha ideia é fazer um panorama do que o Brasil construiu nos últimos 16 anos, né, depois do Plano Real, quase 94 a 2012, quer dizer, 17 anos, e em que pé nós estamos desse ciclo de desenvolvimento. Bom, nos últimos 8 anos, o crescimento do PIB foi relativamente baixo, mas não tão baixo, né? Algo como quase 4% ao ano. Então, aí está um gráfico do crescimento do PIB, e a gente vai ponderar ele pela inflação que foi gerada. Então, vamos ver, o PIB, ele claramente atingiu um pico, né, em 2007, 2008, e agora ele vem apresentando números declinantes, e ao contrário, a inflação, ela vem apresentando, depois de apresentar números cadentes por muito tempo estáveis, ela vem tendo uma tendência de leve aceleração. Então, a gente tem, para um PIB nominal constante, mais inflação e menos PIB. Que é isso daqui, né? Bom, segundo paradoxo é o Brasil, que é o país da moda, né, e recebeu um recorde de investimentos estrangeiros entre os BRICS e desde 2006, quando a gente olha o que a gente conseguiu produzir de PIB per capita, PPP adjusted, e a gente não estou nem comparando com quem está no nível alto, quer dizer, 100 seria o nível dos Estados Unidos, né? Aí é um percentual do PIB. E a gente vê que o Brasil, que é a linha verde, nesse aspecto, não evoluiu muito, né? A gente fala que os Estados Unidos está em crise há 12 anos, mas o nosso PIB per capita
evoluiu muito pouco ou quase nada em relação ao americano. E mesmo em relação a um grupo de países que eu diria médio-baixo, pegando assim Rússia, México, Turquia, a própria Argentina que está em cada, Chile, a gente ainda está, vamos dizer, por volta de 24%, 25% do PIB per capita americano, e esses países estão em média de 32%. Então, para o Brasil chegar à média desse grupo, que é um grupo baixo, o nosso PIB per capita teria que subir 30%, o que não é uma tarefa fácil. A gente vê ainda lá embaixo a China, né, catching up bem rápido, e a Índia bem devagar. Apesar disso, para que houvesse a erradicação da pobreza, o modelo de desenvolvimento criado no Brasil teve como base um crescimento real dos gastos públicos federais muito grande, né? Ou seja, isso foi dito por algum dos palestrantes, mediadores antes do que eu, que 40% do PIB passa pelo Estado, né? Quer dizer, intermediando cheques. Isso é a pura verdade, né? Mas a evolução dos gastos públicos acima da inflação, ela foi entre 2001 e 2012 7% ao ano, né? Significa que na prática, com uma inflação média de 5,5%, 6%, ela evoluiu quase 15% ao ano, e de 2005 a 2012, 8% ao ano mais inflação. É uma elevação de gastos públicos não sustentável no longo prazo. Bom, e o grande resultado que esse modelo conseguiu produzir, de geração de renda muito fortemente influenciado pelo Estado, e olhado sob a ótica do boom de crédito e commodities e serviços, a gente gerou uma enorme distorção no modelo. Quer dizer, olhando o dia que o Lula entrou no poder, né, como 100, na base 100, o nosso varejo ampliado, quer dizer, as vendas dobraram de tamanho, né? Para um país do tamanho do Brasil, isso já ajustado pela inflação, isso não é pouca coisa, enquanto que o nosso PIB, que é a proxy da linha verde, né, o IBC-BR, subiu 37%, e a indústria de transformação cresceu 27%. Para vocês terem uma ideia, em países como a Alemanha ou na Coreia, essas linhas vermelhas e azuis são quase que irmãs gêmeas, elas vão iguaizinhas. Não é normal se ter um gráfico desse tipo. Esse gráfico, talvez a proxy mais semelhante dele, que exista e sobreviva, é o da Austrália, né, que é um país que se beneficiou do commodity boom de uma forma parecida como o Brasil e, portanto, tem um gráfico semelhante, né, entre as linhas vermelhas e azul, porém, nem de longe tão acentuado. Apesar disso, o crescimento da produção industrial, apesar da demanda ter ido tão alta, ele está, desde 2010, praticamente em queda livre, culminando com a crise que ficou mais clara no ano de 2012. Quer dizer, essa perda de competitividade acumulada e o câmbio apreciado, impostos altos, está levando a esse ponto, né? Quer dizer, a gente tem vindo aí, desde 2010, a menos 3,1% ao ano, apesar da demanda ter vindo forte. Por que a gente tem essa sensação, né, de que o dólar a 2 ele não protege a nossa indústria? Quando, vamos dizer, o dólar bateu 2 há 12 anos atrás, depois da máxima desvalorização, e parecia um nível satisfatório, se a gente corrigir a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, a inflação acumulada foi 33% nos Estados Unidos, né, e 117% no Brasil. Até isso não é novidade para ninguém. Agora, o mais interessante, que isso até para mim, quando fiz o trabalho, né,
recente, que esse trabalho é uma parte da apresentação do Fundo Verde que a gente fez há 10 dias atrás, como é que essa inflação é composta, né? Ela é composta de serviços duráveis e tarifas públicas. Mas, tirando as tarifas públicas, que são administradas pelo governo e mais ou menos seguem a inflação, se a gente olhar os duráveis versus serviços, olha a boca de jacaré que isso criou. Isso daqui é algo que dá a popularidade recorde de qualquer presidente. Quer dizer, tudo que se vai comprar numa loja cai de preço, né? Bens, e principalmente a prestação desses bens, e os serviços e salários sobem double digit todo ano. Quer dizer, isso é muito bom até o dia que quebra a indústria, né? Porque isso tem um limite à elasticidade que esse modelo possa produzir. Depois eu vou falar mais disso, né? Mas esse é um número muito impressionante, né? Então, a gente nota que, quando é que a gente tem uma má inflação, né? Quer dizer, nenhuma inflação é boa, mas no conceito de popularidade do governo, a má inflação é quando os duráveis, a linha vermelha, sobem acima do serviço. Que é a inflação que o Brasil tinha nos anos 80. Toda vez que alguém tinha um salário, ia comprar, por exemplo, um carro, e no mês seguinte o salário subia menos que a prestação do carro, a pessoa culpa o governo, culpa as multinacionais, culpa o capitalismo, né? E o governo que deixou isso acontecer, ele perde popularidade. Quando o que sobe é o teu salário, mas ao mesmo tempo sobe o restaurante, o estacionamento, enfim, etc., a sensação, desde que haja emprego e haja aumento de salário, ela não é tão ruim, porque os bens estão caindo de preço. E é isso que a gente está vivendo nesse modelo há um bom tempo. Porém, olhando isso sob o resultado das empresas, uma forma de olhar esse número, e a mais correta, é olhar o custo unitário do trabalho dividido pelo deflator do PIB. O que quer dizer isso? Quer dizer, o custo unitário do trabalho é a massa de salários dividida por tudo que é produzido no país, dividido pelo deflator do PIB, que é algo parecido com a inflação. Então, a gente nota que, na média, o Brasil não está tão ruim, mas quem está pagando a conta é a indústria, né? Que essa relação de que ela não consegue repassar todos os aumentos para os preços, quer dizer, esse número foi de 100 para 140, né? Na construção civil, 10%, serviços, ok, quer dizer, meio 0 a 0, e o big winner é a indústria extrativa, né? Por causa da alta dos preços de commodities. Então, esse modelo produziu big winners e big losers. Não que a culpa seja do governo, a alta dos preços de commodities faz isso naturalmente, e o câmbio apreciado faz o resto. Porém, em termos de custo unitário do trabalho, que eu repito, é a massa de salários dividido por tudo que é produzido no Brasil, num país, ninguém ligava para isso, né? Quer dizer, eu como gestor de recursos, e lembre-se que tudo que eu estou falando aqui não é sob a ótica exclusiva da apresentação que eu estou fazendo aqui hoje, né? Quer dizer, eu uso esses conceitos para gerir um patrimônio considerável de dinheiro. Esse custo unitário do trabalho, ninguém ligava para esse negócio até o ano passado, quando, no colapso do euro, a gente começou a ver que Espanha e Itália estavam tendo esse problema, né? Mas aí é um problema de não poder desvalorizar a moeda, porque a Alemanha leva todas as vantagens do euro e a Espanha e a Itália não fizeram reformas, né? Então, esse é um assunto complicado, eu não quero falar aqui de Espanha e Itália, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas para a gente ter uma noção de quanto o custo unitário do trabalho subiu, quer dizer, em euros, né, partindo de uma base 100 em 2002, a gente subiu 40% a mais do que na Itália e Espanha. Lógico que a gente partiu de uma base muito mais baixa. Não estou dizendo que um trabalhador brasileiro ganhe em euros igual a um trabalhador de lá, mas quer dizer, a gente teve um problema muito sério, né, de perda de competitividade evidenciado por aí, mesmo em relação à Europa. Quando a gente compara com nossos
aonde exatamente, né, mira o governo, quem é que está dizimando a indústria brasileira? São os mexicanos, coreanos, chilenos, né? Sim, os principais. Então, obviamente, em dólares, mesmo com moedas apreciadas, né, que Chile e México tiveram problemas semelhantes, o custo unitário de trabalho do Brasil subiu bem mais. Bom, a gente tem hoje uma sensação, em 2012, né, nos últimos 60 ou 90 dias, muito negativa da economia. As notícias ruins estão meio que dominando o cenário. Agora, quando a gente olha as vendas no varejo ampliado, quer dizer, aquilo que a gente olhou desde 2002 só nos últimos 12 meses, esse número não parece tão ruim. Então, essa linha azul é a média. Quem são os outliers, né, que tornam a sensação muito negativa? Porque tem um peso muito grande no PIB, automóveis, né, que é a linha roxa, e vestuário. De outra parte, supermercados e farmacêuticos estão indo bem, e imóveis, eletrodomésticos e material de construção muito bem. Então, all in all, vamos dizer, a sensação ela é mais negativa do que a realidade, porque, vamos dizer, ela pega setores importantes e que tem um peso grande no PIB, mas o consumo não está tão ruim quanto o noticiário parece mostrar. Porém, existe uma evidência econômica, isso é baseado na política monetária, na linha vermelha um hiato de juros de 6 meses e na linha azul o varejo ampliado dividido pela massa de salários, de que depois de 6 meses que isso ocorre, naturalmente a nossa economia vai reagir. Só que isso não ocorreu, embora o governo começou a baixar os juros em agosto. Então, os 6 meses já passaram há muito tempo. Isso ocorreu porque o índice de condições monetárias, que não reflete somente os juros, mas também o spread bancário, ele não cedeu da mesma forma que cedeu, apesar da Selic estar na mínima, em 2010. Ou seja, esse número, que é mais ou menos o inverso da prestação, né, dos juros da prestação, ainda está bastante acima de quando a Selic estava 9, né, em 2009. A gente imagina que esse número, nos próximos meses, vai cair bastante, né? Já existem evidências que isso vai ocorrer. Por que isso está demorando a ocorrer? Bom, é porque o canal de crédito está entupido. Agora, o canal de crédito está entupido, a evidência número 1 que a gente vê aí, ele não deveria estar. Quer dizer, essa página, né, mostra que tem algo errado nessa conclusão. Porque quando a gente olha os macronúmeros, o desemprego no Brasil está no all-time low, né, e o comprometimento de renda subiu um pouco, né, de uma média razoável de 20%, mas não tanto assim. Isso não explicaria, por exemplo, essa inadimplência recorde nos automóveis. Porém, a inadimplência estrutural ela está em elevação. E, na verdade, principalmente, né, nos automóveis. Quer dizer, isso significa, vamos dizer, que há 2 anos atrás, vamos dizer, foram dados no Brasil 50 bilhões de reais de crédito para automóveis a pessoas erradas, não a massa de pessoas que estava empregada. Isso deu um boom na economia, todo mundo pagou as dívidas e comprou carros em 60 meses sem juros, sem entrada, desculpe, e agora a conta chegou para pagar, né, principalmente em 4 ou 5 bancos que pegaram isso mais forte. O sistema bancário, como é prático do sistema capitalista, na hora que a inadimplência sobe, ele sobe o spread, né? Então, essa é a queda de braço um pouco dos bancos com o governo atualmente. Quer dizer, naturalmente, o governo quer empurrar o sistema bancário a emprestar mais com spread bancário igual para manter a atividade crescendo, e o sistema acaba indo para um caminho inverso pela própria instinto de autossobrevivência capitalista, né? Porque se emprestar mais a juros mais baixos, de repente isso dá errado e começa a acontecer que nem aconteceu nos Estados Unidos. Então, naturalmente,
o governo, com o poder que tem, está usando os bancos públicos para fazer isso. O resultado disso, na verdade, a gente não sabe ainda, que esse processo começou agora. Porém, o comprometimento de renda disponível com pagamento de dívida no Brasil, aquilo que eu mostrei há 3 slides atrás, que está em 22%, em termos de qualquer economia emergente, ele é muito alto já. A gente já chegou no limite do que esse modelo poderia produzir. Esses 22%, se a gente comparar com N países, né, ele está bem acima da média. Nem nos Estados Unidos ele é tão alto. Mas o mais interessante de ver não é só o comprometimento de renda, é olhar o gasto do consumidor com juros no Brasil. Crédito de pessoa física no Brasil já é, de per si, muito alto, é quase 15% do PIB. Né? E o juro médio, calculado pelo Banco Central, é cerca de 40% ao ano. Então, quando a gente faz uma conta, entre aspas, simples e burra, bom, 15% do PIB a 40% ao ano, significa que o Brasil, o consumidor brasileiro, estaria gastando 6% do PIB, certo? Que é 15 vezes 4, ok? 15 vezes 40, né? Na verdade, a conta é menos que isso, porque isso conta cheque especial, que ele fica muito pouco tempo. Então, se a gente fizer essa conta ponderado pelo uso dessas linhas de crédito, né, e não simplesmente calcular o spread médio, né, calcular o spread mediano por tempo de uso, etc., o Brasil gasta 3,1% do PIB com juros. Mesmo assim, esse número é o dobro dos Estados Unidos, que a gente conta como um país altamente endividado. E se a gente traçar uma linha de um montão de países, a gente vai ver que essa linha média é por volta de 1,6. Né? Então, o Brasil sempre foi um país consumista, e, vamos dizer, o Alberto sabe disso melhor que eu, não sei se ele ainda está aqui, né? Que nós passamos, desde o Plano Real até praticamente 1 ou 2 anos atrás, praticamente que toda a popularidade do governo vem, obviamente, das classes C e D e dos emergentes, consumindo tudo que não tinham direito, né? Ou seja, automóveis, telefones celulares, etc. E isso tudo produziu, né, esses 12 anos de popularidade do governo. Porém, e mais 8 do Fernando Henrique. Né? Então, nós estamos falando em muito tempo. Né? Porém, o que eu estou querendo mostrar para vocês, que não foi abordado, né, nas apresentações anteriores, que, além de todos os problemas que todos os outros palestrantes comentaram, dos quais eu achei um debate muito interessante, a gente tem um problema adicional, que é o esgotamento do modelo. Com que, aliás, a presidente Dilma tem falado bastante nisso e com muita ênfase. É que o problema é que, para consertar o modelo, é que nem trocar um pneu com o carro andando. Tem que consertar o modelo e ganhar a eleição. Não é fácil. Definir prioridades de um governo que já gasta quase 40% do PIB. A boa notícia, né, é que o Brasil continua gerando empregos e a taxa de desemprego está no all-time low. Mesmo no mês passado, o CAGED ainda está vindo a mais de 1,5 milhão de empregos ano. Porém, como ganho de produtividade do trabalho, que é algo que o Brasil deveria ter feito, né, a gente nota essa tabela que em 11 anos, né, a gente tem esses dados do IPEA, o único setor que no Brasil teve algum ganho de produtividade foi o agropecuário, com 3,9 ao ano, a indústria com 0,2 negativo, né? Sendo que, se a gente tirar a extrativa, que deu 2,4 ao ano positivo, a de transformação está indo com 0,3 negativo, né? O que é um desastre em termos econômicos. E, né, essa é uma boa notícia para esse público que está aqui hoje, né, imagino, né, que o que nós estamos precisando é de engenheiros. Né? Não sei quantos engenheiros tem aqui hoje, ou quantos estudantes de engenharia, mas, naturalmente, né, quem vai ter que fazer tudo isso, né, que o Brasil precisa, certamente não são economistas, né, mas são engenheiros, que o Brasil é um dos mais carentes do mundo. Então, eu falo isso há muito tempo, né,
mas isso agora virou importante, que no final, o grande sonho da social-democracia brasileira, que hoje, vamos dizer, domina o governo, desde o Fernando Henrique, com o PT e talvez uma mistério dos dois, qual o país dos sonhos, né? Depois do fim do comunismo, do socialismo, a gente tem uma espécie de social-democracia brasileira, né? Com Estado babá, né? Com Estado intervencionista e tudo que foi dito aqui, mas com um viés assistencialista, né? E um viés sindicalista, que você poderia dizer que o sonho mesmo é ser um quarto França, né? Um quarto Itália, um quarto Espanha, um quarto Portugal, com o petróleo da Noruega e o minério de ferro da Austrália, né? É isso que a gente pode esperar do Brasil. Obviamente, não vai dar certo, né? Esse modelo precisa de correção e nós estamos hoje exatamente no âmago do debate, né? Do que a gente tem que fazer para corrigir a situação que assim chegamos, né? Então, all in all, olhando como gestor de recursos e fazendo assim um meia-culpa dos meus acertos e erros, né? Quer dizer, o nosso fundo está indo bem esse ano, mas talvez com tudo que eu sabia, a gente não devia estar rendendo 10%, devia estar rendendo 20%, né? Quer dizer, eu gosto de me pôr nos meus clientes com tudo que eu sabia que esse modelo ia colapsar, então por que eu não fui muito melhor do que eu fui, né? Fazendo uma postura crítica em relação ao meu trabalho? Era óbvio que isso ia acontecer, né? Porém, toda quebra de modelo, ela apresenta sempre sintomas múltiplos, positivos e negativos. Economia, é muito difícil você ver, você vai do muito positivo que o Brasil era para o muito negativo, sem passar por uma época híbrida, como a gente vive hoje. Então, o que são os positivos, né? Quer dizer, que não dava para esperar o que nós estamos vendo hoje, né? A nossa bolsa é que mais cai, etc., né? PIB zero. Primeiro, salário mínimo subindo 14%. CAGED, né, que é ritmo de contratações de emprego, todo mês positivo, numa média de sazonalizada de 1,3 milhão ano. Massa salarial e renda crescendo, 450 agora pontos de queda na Selic. A arrecadação do governo, países que estão em crise, tem arrecadação de impostos cadentes. A nossa arrecadação está subindo até abril, né? Maio ainda não saiu, 6,5% acima da inflação. Agribusiness, mineração e petróleo, ok. E fronteiras agrícolas e Nordeste em franco desenvolvimento. Então, esse é o lado positivo, né? Que, obviamente, nos pega de surpresa com essa sensação ruim. O que é o negativo, né? Obviamente, já falei, produção industrial, pequenas e médias empresas com muita dificuldade, né, com o custo do Brasil, venda de automóveis e vestuário, inadimplência bancária e o primeiro trimestre desastroso, né, nas empresas listadas, resultados de balanço muito abaixo do que era esperado. Se isso eu vi nas 500 empresas listadas na Bovespa, imagina as outras centenas de milhares de pequenas e médias, né? E um bad feeling sobre bancos pequenos e médios, né? Eu escrevi isso antes do Cruzeiro do Sul, que é um dado público. Bom, então, olhando isso, né, como é que o governo se vê neste processo? Bom, o diagnóstico é de que o consumo deve abrir espaço para o investimento. Mas, dadas as restrições políticas e eleitorais, vai se mudar o que dá, né? Então, é um pouco disso, né? Desoneração fiscal, alguma reforma, protecionismo, câmbio mais valorizado, concessões, cortando juros ao máximo, né? E agora a agenda, que isso eu acho que é uma surpresa positiva mesmo, né? Vamos dizer, nunca, pelo menos desde 94, eu vi alguma agenda de redução de impostos nas tarifas, reduzir custos como energia, folha de pagamento já houve para alguns setores, né? E telecomunicações. Isso é muito importante, embora claramente está se falando por um Estado que arrecada 40 ou 36% do PIB, né? O total que está se falando nisso tudo beira meio do PIB, do PIB, dos 40%, e ainda assim é tirar do bolso, né, de alguns para dar para outros. Quer dizer, o que se tirar de setores beneficiados, vamos tirar
bancos, mineradoras, bebidas, cigarro, etc. Quer dizer, tentar, ao máximo, não perder a arrecadação. Esse lado é muito ruim. A visão do governo não é que o modelo colapsou, é que há contradições, mas é uma questão temporal. Vai se comprando tempo, né? E, enquanto isso, o commodity boom vai nos salvando. Como é que eu vejo e aplico essa teoria no meu modelo de gestão? Quer dizer, como a gente é o país do BBB, eu gosto de dizer que o nosso governo é o CCC, né? A nossa sociedade, consumo, crédito e commodities, esgotou. Estamos na prorrogação. Essa prorrogação pode ser grande, né? Mini reformas, muito bom. Aquecimento de demanda, é aquela história, não deveria ser uma prioridade, mas não dá para o governo contar com a recuperação da indústria para crescer o PIB, porque leva muito tempo. Sem demanda não se ganha eleições e é um jeito rápido do PIB crescer. Câmbio mais depreciado, estamos vendo, obviamente, a conjuntura internacional nos ajuda. Protecionismo, eu acabo de voltar da Alemanha, né? Eu passei a semana passada na Europa, visitando clientes, e num jornal alemão, pena que eu não trouxe para cá, tem uma foto de um carro brasileiro cheio de mulatas em cima, né, dizendo protecionismo à brasileira. Assim, foi um negócio bem interessante, que eu nunca tinha visto, tudo escrito em alemão, né? Num diário de Frankfurt, alguma coisa assim desse tipo, né? Incentivo às multinacionais para produzirem, eu coloquei entre aspas, porque vai ser uma espécie de inverter maquiladoras, usando conteúdo nacional, e a perseguição de um PIB mínimo de 3%, custe o que custar. É assim que eu vejo. Bom, conclusão, podemos ter uma prorrogação de 3 a 5 anos, dependendo das circunstâncias. Se o bull market in politics, né, não exagerar, quer dizer, começar a culpar as empresas, o capitalismo, os lucros, podemos ter um outcome positivo. A verdade é, olhando isso sob a ótica dos gringos, né, já que eu falo isso há muitos anos para muitos investidores de fora, o Brasil não era tão bom quanto os gringos pensavam, né, e não será tão ruim quanto eles estão pensando hoje, né? Então, essa é mais ou menos onde a gente vai se encontrar. E por que a gente ainda tem um tempo para prorrogação? Porque a gente tem o que eu chamo de um filme ruim, mas a nossa foto é boa. Lembrem o que eu estou falando hoje, né? A Espanha tinha uma foto linda em 2007. Linda, mas fazia parte de um filme ruim. Olha o que deu com a foto de hoje, 6 anos depois, né? Então, o Brasil ainda, para um mundo que deve 100, 120 do PIB, o Brasil deve, vamos ver aqui, 33, né? Está entre 34 e 32. Tem uma dívida bruta de 55 do PIB e ainda tem um resultado primário do governo de 3% do PIB, ainda está numa situação, né, vamos dizer, reversível desse processo, né? Mas, obviamente, esse warning foi aceso, né? E eu acho que a gente, de uma certa forma, tem sorte, né, vamos dizer, de estar com a presidente Dilma, que é técnica, entende isso, e vamos dizer que os outros 2 presidentes anteriores, talvez, perante uma crise dessa, não tivessem uma agenda tão proativa de resolver. Então, eu vou parar por aqui, né, porque eu também quero deixar um pouco de perguntas e respostas, e originalmente, né, essa apresentação que eu fiz aqui, creio que em algo como meia hora, é de 2h30, né? Então, me perdoem se alguma coisa foi pulada, porque no fim eu tentei fazer isso de uma ótica para não investidores e que pudesse capturar um pouco, né, dos pontos principais. Então, na verdade, quer dizer, tudo que vocês viram, quer dizer, tem que ser inserido e pensado, né? E não tem como a gente mudar isso se a sociedade brasileira não tiver uma compreensão que, como todo mundo só vê o seu lado da história, das contradições que esse modelo ocorre. Mas, pelo menos, pelo mal ou pelo bem, esse debate está começando agora. Muito obrigado.